Olá, turma linda do meu coração! E aí, como estão vocês hoje? Espero que todos vocês estejam aí alegres, contentes e felizes, seja com a sua família, seja com seus amigos da escola ou da rua onde você mora, não importa aonde você está e com quem você está. O que importa é que Jesus esteja aí do seu lado, o Espírito Santo também te fazendo companhia, te ajudando a fazer aquilo que é certo, que você tenha os seus ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Espírito Santo toca no seu coraçãozinho para você fazer. Porque às vezes, sabe, a gente está assim numa situação difícil, ou passando por uma situação, ou seja, de medo, ou seja, uma situação assim de angústia. E dá assim, sabe, aquela sensação, parece que você tá ouvindo alguém falar com você, mas você não tá vendo ninguém, parece que tem uma vozinha dentro de você, falando com você de como você deve agir. É essa vozinha que você ouve, é o Espírito Santo que tá aí dentro de você, te ajudando a fazer o que é certo, a pensar coisas boas, a ter atitudes corretas. Mas vamos à nossa história de hoje. Mais um episódio da série Vida de Davi. E hoje aquele episódio mais esperado, né? Que todo mundo fala, todo mundo conta sobre a batalha, né? De Davi, um pequeno menino, um pequeno jovem, né? Com o gigante. Como você se sentiria assim se você chegasse no lugar e ouvisse uma pessoa gritando com aquele vozeirão, parecendo que sua voz assim é um trovão, né, falando bem alto, com aquela voz assim, a pessoa fala e longe, todo mundo escuta, né, nas montanhas e tudo ao redor. Essa foi a voz que Davi ouviu. Ele ouviu aquela voz assim estrondosa falando: eu desafio o exército de Israel neste dia. Dê-me um homem com quem eu possa lutar. Aquele era um soldado fazendo ameaças, mas não era um soldado comum. Era o maior e mais cruel soldado que tinha ameaçado o exército do rei Saul. E o que será que o exército de Saul poderia fazer? É o que nós vamos ver hoje. Saul, né, apesar dele ser, o Espírito de Deus já ter se afastado dele, né, agora já tinha passado um longo tempo desde que Samuel, o homem de Deus, havia ungido, né, o jovem Davi para ser o próximo rei de Israel. E o rei Saul estava no poder e Davi continuava lá, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas nós vimos no nosso versículo, né, nosso último encontro, o que tá lá no livro de 1 Samuel 16:7, que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Deus já tinha escolhido Davi para ser o rei, só que Saul não sabia disso. E Deus escolheu Davi porque o seu coração estava de acordo com ele. Então Saul conhecia o talento de Davi com harpa, porque Davi, como eu falei para vocês na outra lição, que Davi ele estava lá no meio das suas ovelhas e ele tocava harpa, né? Às vezes para acalmar as ovelhinhas, para poder cantar assim, salmos, que salmos é o quê? São músicas, são cânticos que Deus dava para Davi, né? Para ele poder agradecer, enaltecer ao Senhor pela sua grandeza. No nosso encontro passado, a professora Esther até falou para você, se você não souber orar, para você orar o Salmo 23, porque o Salmo 23 é um salmo onde engloba todo, né, aquilo que Deus faz para a gente. Ali, Davi resume nesse salmo a grandeza de Deus, como Deus é grandioso e como ele cuida de nós, porque nós somos ovelhinhas de Jesus, não é? Então, naquela ocasião, os inimigos de Israel, os filisteus, começaram a causar problemas para eles de novo.
Milagrosamente, Israel já contei a história para vocês lá do livro de Juízes, né? Como que Sansão tinha derrotado os filisteus, mas os filisteus, eles, naquele momento, eles estavam determinados novamente a conquistar Israel. Eles queriam, porque queria fazer Israel como escravo. E o rei deles, né, Saul, tinha o quê? O rei que eles tinham, Deus tinha dado para eles, mas que tinha se afastado de Deus, que estava no poder agora. E como o Espírito, como eu li para vocês no nosso encontro passado, aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 14, está escrito, ó, e o Espírito do Senhor se retirou de Davi, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, como Saul, ele desobedeceu a Deus, Deus enviou um espírito mau para atormentá-lo. Só que isso tudo já era o quê? Plano de Deus para preparar Davi para o trono. Então, quando isso acontecia, ele mandava chamar Davi para tocar harpa para ele. E quando Davi tocava, esse espírito que tinha se apossado de Saul agora, esse espírito se acalmava. Então, Saul já conhecia Davi. E aí, esse homem que estava o quê? Filisteu, esse soldado, que estava, né, afrontando o povo de Israel, ele era um gigante, ele era enorme, ele era porque era comum na época. Os exércitos inimigos, né, quando iam entrar em batalha, então esse exército aqui enviava lá o seu melhor soldado e o exército lá do outro lado enviava seu melhor soldado. E ali aqueles dois soldados, eles combatiam. E para evitar muitas mortes nos exércitos, então eles acordavam assim, ó, aquele soldado que morrer, o exército a quem ele pertence, vai ser escravo do exército do que ganhou a batalha. E aí ficava, né, todo o exército de um lado, o exército de outro, e os soldados ali batalhando. Só que esse soldado do Filisteu, ele era um gigante, e na Bíblia fala que ele tinha quase 3 metros de altura, e a armadura dele, né, que ele vestia, só a lança dele pesava 7 quilos, a armadura, né, a couraça que ele colocava aqui no peitoral dele pesava 57 quilos, e a Bíblia vai especificando, porque ele era um homem enorme, e ele estava o quê? Ele estava afrontando o exército de Israel, já fazia 40 dias, e os irmãos de Davi tinham ido o quê? Para a frente da batalha, eles estavam lá, e todos os dias, por 40 dias, vinha Golias, né, aquele grande soldado do exército filisteu, afrontar o exército de Israel. Ele falava assim, ei, não tem homem aí para lutar comigo não, cadê o guerreiro de vocês para lutar comigo? Ah, eu vou acabar com vocês como se acabam com ratos imundos, eu vou colocar vocês debaixo dos meus pés. E ofendia o exército de Israel. E o rei, que era para ir, né, não era o rei todo poderoso, que foi lá e venceu o rei dos amalequitas, né, que trouxe o rei Agag preso, que nós vimos lá na história que eu contei, tava o quê? Morrendo de medo de ver aquele enorme gigante. Ele que era para ir, não era ele o melhor soldado que tinha dentro de Israel? Não, ele estava o quê? Com medo. Enquanto isso estava acontecendo lá já 40 dias, um exército de um lado, né? O Israel do seu lado, o exército dos filisteus do outro, e no meio tinha o vale. Todos os dias vinha lá o gigante Golias afrontar o exército de Israel, porque ele estava o quê? Esperando para que do lado de Israel alguém se prontificasse a lutar com aquele gigante. Só que até agora ninguém, todos os soldados olhavam assim e falavam, nossa, mas aquele homem enorme vai me trucidar. E ele sabia, aquele soldado que se prontificasse para entrar em
batalha contra Golias, ele sabia que se ele perdesse, toda a nação de Israel, todo o exército de Israel ia se tornar escravo dos filisteus. Então, ao mesmo tempo que ele estava com medo, eles também pensavam nessa responsabilidade. Não é só eu que vou perder, é toda a minha família, é os meus amigos. Então, era uma responsabilidade que todo mundo estava o quê? Temeroso de assumir, né? E às vezes não é assim? Às vezes a mamãe dá para você aí uma tarefa e você fica com medo de não fazer aquilo bem feito, ou a professora na escola, né, te dá lá uma atividade, alguma coisa para você fazer, algum adulto te dá alguma responsabilidade, você fica com medo de acabar decepcionando, né? Porque você sabe que se aquilo você não fazer aquilo direitinho como foi pedido, você pode prejudicar outras pessoas. E era assim que o exército de Israel estava se portando. E enquanto isso estava acontecendo lá já há 40 dias, no campo de batalha, o pai de Davi, Jessé, falou para Davi, né? Davi estava lá cuidando das ovelhinhas do pai dele. O pai dele falou assim: Davi, meu filho, ó, seus irmãos já estão 40 dias lá no campo de batalha. Eu não tenho notícia, não sei como é que está acontecendo, se já vencemos, se já perdemos para os filisteus. Será que você poderia levar esses alimentos aqui, né, para o exército e para eles também? Aí o pai preparou pão, grãos de cevada, preparou queijos e falou para Davi: você chega lá, você dá para o comandante, que é para todo o exército comer. E aí você traz notícias dos seus irmãos para mim. E assim Davi foi, deixou um servo cuidando lá das ovelhinhas, né, do seu pai, porque ele era o cuidador de ovelhas. E ele, como filho obediente, obedeceu seu pai. Seu pai preparou ali o jumento, né, com toda aquela alimento, e ele se pôs a caminho de onde estava acontecendo entre aspas, batalha, porque até agora não tinha tido batalha nenhuma. Tava lá um exército de um lado e o outro exército de outro. E Davi se pôs a caminho. Quando Davi chega lá, ele foi, né? Fez o que o papai mandou e entregou lá os alimentos para o comandante do exército. E aí ele viu todo mundo assim, dando o horário do meio-dia, todo mundo correndo, se escondendo, os soldados. E aí ele viu os irmãos dele, o irmão dele mais velho, ele falou: o que você está fazendo aqui, Davi? O que está acontecendo? Ou com quem que você deixou as ovelhas lá do papai? Você é curioso, hein? O que você veio fazer aqui? Ele: você tá falando assim comigo, por quê? Eu só vim trazer, fazer mandado pro pai. O pai me mandou, eu vim saber como é que vocês estão, como é que tá a batalha. E eu vim saber de vocês. Ele: volta pra casa. E nisso que isso tá acontecendo, aí Davi ouve aquela voz estrondosa falando para o povo de Israel: quem é aí do exército de vocês que vai lutar contra mim? Quem é que vai entrar em batalha comigo? Não tem homem aí, não? Cadê o campeão de vocês para vir lutar comigo? Quando Davi ouviu isso, ele não só, porque o gigante filisteu, ele não estava só zombando do exército, né, de Israel. Ele estava zombando também do quê? De Deus. Então tá aqui, ó, no capítulo 17 de 1 Samuel, e no versículo 23, tá escrito bem assim, ó: estando ele ainda falando com ele, eis que viu subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá grandemente com riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isento de imposto a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir os filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu
para afrontar o exército do Deus vivo. Quando Davi viu, né, o gigante Golias afrontando o exército, falando assim, cadê o Deus de vocês? Quem é homem aí? Falando, aí Davi falou assim, oxe, quem é esse que tá falando assim do exército de Deus? Porque Davi tinha ouvido falar, né, do quanto Deus tinha abençoado o povo de Israel, quantas batalhas o povo de Israel tinha vencido com a ajuda do Senhor. Davi ouvia seu pai contando as histórias, né? E ele falou bem assim, ué, quem é esse que tá falando isso? Quando Davi falou isso, começou aquele burburinho no meio do exército. Todo mundo falando isso, aquele menino lá tá falando, quem é que vai lutar contra o gigante? Os irmãos de Davi falaram assim, Davi, cala a boca, fica quieto, você não sabe de nada, você não sabe de batalha, o que você tá falando isso? Só que, sabe aquele telefone sem fio? Um vai contando, essa conversa chegou no ouvido de Saul, o rei. E aí, Davi falou bem assim, Saul, quando soube, né, que Davi estava perguntando por que o exército estava afrontando o povo de Israel, Davi se prontificou. Quando Davi soube que o rei falou bem assim, tava ali sendo falado entre o exército, a ordem que o rei tinha dado. Porque o rei não quis ir, se acovardou. E assim, crianças, quando um líder se acovarda, é normal que todo mundo que tá junto com ele, vocês que são meninos, principalmente, quando vocês estão assim, querendo brigar, tem sempre um valentão no meio, aquele que é o líder da turma. Quando aquele líder cai, os outros tudo, cada um, era aquele lá que batia em todo mundo, aquele lá que aprontava, que defendia a gente. Ele caiu, perna para que te quer. Professora, a gente enjoou de ver isso na escola, na rua, sempre tem um valentão. Aí quando vem o maior do que ele, dá ali um supapo, que briga, derruba ele, os outros que estavam junto com ele, todo mundo cai fora. É normal isso. E era o que estava acontecendo. O rei Saul se acovardou, o soldado também. Olha só, aquele exército, sabedor de tudo que no passado Deus já tinha feito, com Sansão vencendo, com Gideão, que nós vimos a história, com Jefité, com todos os heróis. E agora estava se acovardando. Os filisteus que já tinham sido derrotados. Agora o exército estava lá sendo covarde, se acovardando. Davi falou, oxe, que é isso? Por que vocês estão sendo covardes desse jeito? Ele não aceitava aquilo de jeito nenhum. E então, quando ele ouviu que a família de quem derrotasse o gigante não ia mais precisar pagar imposto para o rei, ia também, o herói ia ter a filha do rei como esposa, Davi já logo pensou, opa, meu pai não vai mais precisar pagar imposto, que vocês lembram, eu contei para vocês, no nosso primeiro episódio da série de Davi, que Samuel advertiu o povo, o rei vai tomar suas filhas, vai cobrar imposto de vocês vão ter que dar suas ovelhas, seu gado para ele. Quando Davi ouviu que o rei ia isentar de impostos, não ia tomar nada da sua família, que ia ser o que? Até parente do rei, porque ia se tornar, né, parte da família do rei. Ele falou assim, eu vou lutar contra esse gigante. Aí os irmãos de Davi não gostou. Falou bem assim, como assim, Davi? Fica quieto, cala a boca, você não sabe o que você tá falando. E o rei Saul, a conversa chegou lá no ouvido de Saul, e Saul chamou ele. Falou assim, meu filho, que Saul já conhecia ele, porque ele ia lá tocar para Saul. Meu filho, olha, esse gigante tem nos afrontado há 40 dias. Você é um menino. Como assim que você quer lutar com ele? Ele, não, majestade, eu vou lutar com ele sim. Ele, mas meu filho, você não entende de guerra. Ele, olha só, majestade, quando eu não vou lá no palácio tocar harpa para o Senhor, eu lá no campo, eu já defendi minhas ovelhas contra um leão que veio para pegar minhas ovelhas, eu matei. Eu já defendi minhas ovelhas contra um urso, também Deus me deu força e coragem para defender minhas ovelhas contra o urso. Quem é esse gigante para ofender o meu Deus Todo-Poderoso? Eu vou lutar contra ele sim. E aí Saul tentou, porque Saul gostava de Davi, né? Porque quando ele estava lá com o espírito afligindo ele, Davi vinha, tocava harpa, porque o espírito do Senhor estava sobre Davi agora. E ele se acalmava.
Então ele falou, não, meu filho, você não pode ir para a batalha. Ele não conseguiu demover Davi de ir para frente da batalha. Ele falou, então faz o seguinte, veste a minha armadura. Aí foi, né, o cavaleiro de Saul foi, vestiu Davi, colocou capacete, colocou escudo, colocou a armadura. Só que o que aconteceu? Davi ficou lá todo duro. Não, isso não dá, aquele capacete pesado, ele não conseguia nem erguer a cabeça, porque como nós vimos, Saul era um homem de estatura alta. Não foi que nós vimos na história? Que da cintura para cima ele era um homem alto, bonito, formoso, forte. O fortão agora, o valentão da turma, tava o quê? Com medo. E aí ele falou para Davi vestir sua armadura. Só que Davi falou, não, majestade, me desculpa. Até eu aprender a andar, vestir isso daqui, não vai dar certo, não. Eu vou com a minha roupa. Eu posso ir com a minha roupinha de pastor de ovelha mesmo? E aí Davi foi pro campo de batalha. Ele desceu, né? Como eu falei, ficava no vale. Aí o exército dos filisteus estava de um lado, o exército israelita estava do outro, e ali no meio daquele vale, o gigante desceu para lutar. E aí Davi desceu lá com a sua roupinha de pastor, pegou 5 pedras na beira do rio, pegou a sua funda e foi para frente do gigante para lutar contra o gigante. E aí, olha só o que o gigante falou para ele, ó. Quem você pensa que eu sou? Por um acaso você pensa que eu sou um cão para vir lutar comigo com uma simples funda? E aí Davi nem bola deu. Davi foi lá, pegou suas pedrinhas, colocou lá no seu embornalzinho, na sua sacolinha, pegou sua funda e ó, só foi girando. E tá lá o gigante xingando, maldizendo Davi, maldizendo o povo de Israel, maldizendo Deus. E Davi ali, quietinho, só prestando atenção no que ele estava falando, ó. Ele pegou e falou bem assim, ó, eu sou um cão para você vir a mim com paus e pedras? Você vem a mim e eu alimentarei as aves do céu com seu corpo. Vou dar você aos animais selvagens para comer. E as ameaças de Golias, né? Encorajou o quê? O exército filisteu. Falou, quem tá vindo lá? Um menininho para lutar com o nosso gigante? Não vai ter nem batalha, não. A batalha é nossa, já ganhamos. Hoje é nossa. O exército filisteu ficou observando e eles, ó, ficaram felizes quando viram que Davi que tinha ido para frente da batalha. Então, ó, olhando para o filisteu, Davi o desprezou, porquanto o jovem estava o quê? Com o Senhor, com o Espírito do Senhor do seu lado. E aí, ó, Davi disse ao filisteu, o filisteu foi e maldisse Davi. Tá aqui, ó, em 1 Samuel 17:44. Davi disse mais, Davi, tu vens a mim com espada, com lanças e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e far-te-ei e te tirarei a cabeça, e o corpo do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas do campo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Os filisteus, Davi só foi, ó, girou a sua funda com a pedrinha dentro. E a Bíblia fala aqui, ó, que o Espírito do Senhor expeliu aquela pedra à velocidade da luz, e a pedra, bateu bem no meio da testa do gigante Golias. E o gigante só ficou tonto e caiu para trás. O gigante morreu? Não. Ele só ficou tonto e caiu, desmaiou. Porque, pensa você aí, criança, já pensou? Você tá ali correndo, coisando,
às vezes você tá brincando, eu vejo muito isso na escola, às vezes tá os meninos correndo, brincando de pega-pega na hora do recreio, e um dá uma trombada no outro. O que acontece quando um dá uma trombada no outro, bate a cabeça? Buf, cai um para um lado, outro para o outro. Então, aquela pedrada que foi bem no meio aqui da testa do gigante, fez com que ele caísse, mas ele morreu não. Quando ele caiu, Davi correu, tirou a espada dele, do próprio gigante, da banheira, aquela espada pesada, e foi, ó, que ele tava desmaiado, e cortou a cabeça do gigante, ó, trouxe ela de pendurada. Aí, ó, no versículo 49 fala: e sucedeu, pois, que levantando os filisteus e indo, encontraram Davi, apressou-se Davi, correu e combateu a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, pondo-a, pôs perante dele na sua tenda. Então, ó, vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem, Abner? E lhe disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que ele é filho de Jessé, o belemita. Então, quando Davi derrotou ali aquele gigante, ele ficou o quê? O exército de Israel, quando viu que o gigante tinha caído, ó, foi para cima dos filisteus, e os filisteus fugiram. Falou: opa, nosso gigante caiu por terra, vamos cair fora também. Então, crianças, por que Davi conseguiu vencer aquele gigante? Porque ele tinha quem na sua frente? O Senhor. Então, ó, no Salmo 118, que é um salmo escrito por Davi, o versículo 8 fala, ó: é melhor buscar refúgio aonde? No Senhor, do que confiar nos homens. Então, Davi tinha a sua confiança no Senhor. Por isso que ele conseguiu vencer aquele gigante. Um rapaz, né? Agora Davi já ia estar por volta de 17, 18 anos. Era um rapaz e ele foi o quê? E derrotou o gigante, um jovem. Então foi o Espírito de Deus que estava sobre a vida dele que deu coragem para que ele derrotasse aquele gigante. E hoje eu pergunto para você, por quê? Todas as histórias que a professora Esther conta aqui para vocês é o quê? É para dessa história bíblica nós tirarmos uma lição, porque a Bíblia, ó, é o nosso manual de instrução. Aqui tem solução para tudo. Então, aquilo que aconteceu lá no passado, há muitos séculos atrás, há milênios atrás, a gente traz essa história aqui hoje para o quê? Para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, o que nós aprendemos com a vida de Davi, com essa história? Que às vezes, na sua vida tem um gigante. Às vezes, o gigante, para você aí, é que você não consegue absorver matemática. Às vezes o seu gigante é que você é bom de matemática, mas não consegue absorver as atividades de língua portuguesa. Às vezes o seu gigante é uma doença na família, é um problema familiar, né? Às vezes a mamãe é que tá dodói, ou é o papai que tá dodói, ou é um irmão que tá com probleminha de saúde. Às vezes o seu gigante é que o papai tá desempregado e tá às vezes faltando coisa dentro de casa. Às vezes o gigante é que o papai e a mamãe se separou, agora você fica um pouco com o papai, fica um pouco com a mamãe tá triste, tá aquele fuzuê dentro de casa. Às vezes o gigante é que você tem às vezes alguma deficiência física e ainda não conseguiu se adaptar ao mundo, né, dito normal com a sua deficiência. Eu não sei qual é o seu gigante, mas que você possa falar como Davi, ó. É melhor buscar refúgio no Senhor do que nos homens. Então confia no Senhor de todo o seu coração, que Ele vai te ajudar a derrotar esse gigante que está aí. Você pensa que é um gigante, mas com Deus do seu lado, te dando força, você vai derrotar esse gigante. E você que já tem Jesus dentro do seu coração, peça para Jesus
né? Porque ele é quem vai te dar vitória. Ele vai fazer você conquistar, vai fazer você vencer. Às vezes a sua dificuldade que você tem em aprender, né, na escola, às vezes a dificuldade, às vezes um medo que você tem de acontecer, né, alguma coisa com o papai ou com a mamãe, e você acaba ficando sozinho, né? Não se preocupa, confia no Senhor que ele vai te dar vitória. E talvez você ainda não tenha Jesus no seu coração, mas peça para ele entrar no seu coração. Fala bem assim: Senhor, entra no meu coração, me ajude a fazer aquilo que é certo, venha ser o meu Senhor e Salvador, porque eu sei que o Senhor estando do meu lado, eu vou conseguir vencer qualquer problema. E hoje, ó, no nosso encontro passado, eu li para vocês o Salmo 23, que foi um salmo de Davi. Hoje eu vou ler para vocês um salmo o quê? De confiança no Senhor, que é o salmo que é muito conhecido, para você estar orando esse salmo aí, ó. Você ora junto comigo, que é o Salmo 91. Olha só o que fala aqui no Salmo 91. O título do Salmo 91: A segurança daquele que se refugia em Deus. Então, ó, esse é um salmo de Davi, e Davi fala bem assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, se você já tem Jesus dentro do seu coração, você está guardado por ele, ó. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro, ou seja, das tentações do inimigo, da peste perniciosa, ou seja, de qualquer doença. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. E a sua verdade, ou seja, a Bíblia, é meu escudo e broquel. Ó. Não temerei espanto noturno, ou seja, medo, alguma coisa que possa me acontecer à noite, nem seta que voe de dia, ou seja, algum mal que possa te acontecer durante o dia. Então, ele está te guardando de noite e de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verá a recompensa dos ímpios. Então não precisa você, às vezes alguém tá te afrontando lá na escola, praticando bullying com você, tá te fazendo mal, te xingando, te aborrecendo, não se preocupa aqui, ó. Você vai ver o que vai acontecer com essa pessoa que tá te ofendendo. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ou seja, da tua casa, teus pais, teus irmãos, tá guardado. Porque aos seus anjos, ó, Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou. Então Deus te ama. Também eu o livrarei e poluei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Então aqui ele está te falando que ele vai te guardar, ele vai te proteger. Ele me invocará, ou seja, você vai invocar, vai falar com o Senhor e ele te responderá. Ele me invocará e eu te responderei. Estarei com ele na angústia, ou seja, na tristeza. Livrá-lo-ei, vou te livrar de tudo e te glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Não, aqui está falando. Deus está falando que é só você pedir para ele e ele vai cuidar de você. É só você pedir para Jesus vir morar dentro do seu coração e ele vai te ajudar a fazer aquilo que é certo. É ele quem cuida de você. Então, nós não podemos nos esquecer disso, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo está do nosso lado. E aqui, ó, eu trouxe uma musiquinha para cantar com vocês que fala sobre isso, ó, sobre quem é que pode nos livrar, quem é que pode cuidar de nós. Só Jesus, ó. É assim essa música, ó. Quem me poderá salvar? Jesus Cristo por seu sangue.
Quem me vai purificar? Jesus Cristo por seu sangue, sangue tão eficaz, alvo qual neve faz. Oh, quem será capaz? Jesus Cristo por seu sangue, quem me pode dar perdão? Jesus Cristo por seu sangue, dos pecados remissão. Jesus Cristo por seu sangue, sangue tão eficaz, alvo qual neve faz. Oh, quem será capaz? Jesus Cristo por seu sangue, quem será meu Salvador? Jesus Cristo por seu sangue, quem será meu protetor? Jesus Cristo por seu sangue, sangue tão eficaz, alvo qual neve faz. Oh, quem será capaz? Jesus Cristo por seu sangue, quem será meu Salvador? Jesus Cristo por seu sangue, quem será meu protetor? Jesus Cristo por seu sangue, sangue tão eficaz, alvo qual neve faz. Oh, quem será capaz? Jesus Cristo por seu sangue, eis em quem eu tenho paz. Jesus Cristo por seu sangue, quem justiça e gozo traz. Jesus Cristo por seu sangue, sangue tão eficaz, alvo qual neve faz. Oh, quem será capaz? Jesus Cristo por seu sangue. Então aqui, ó, é um resumo, né, este cântico do Salmo 91, porque o único capaz de nos livrar de tudo é só Jesus Cristo, através do seu sangue, que ele derramou ali na cruz, para a minha salvação e perdão dos meus pecados, e para a sua salvação e perdão dos seus pecados também. Bom, pessoal, essa foi a nossa história de hoje, tá bom? E entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho, lá na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo aqui, o YouTube notifique vocês, tá bom? Curte, comenta, compartilha, e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro para mais um pedacinho dessa história maravilhosa da Bíblia, da série da vida de Davi. Um beijo, tchau, tchau, e fico te aguardando na